E eu quero falar um pouco sobre células ou pequeno grupo, se você tem na sua igreja, e o crescimento da igreja. Quantos aqui ou lideram ou fazem parte hoje de um pequeno grupo, de uma célula? Levanta a mão. Grande parte, né, dos irmãos estão aqui. Dá para ver que é um distrito celularizado, pastor Rodrigo. Louvado seja Deus. Eu vi a visão desta casa, dessa comunidade, e me chama muito a atenção, porque é o que vivemos na Igreja Batista Bethesda. Somos uma igreja de duas asas, somos uma igreja que se reúne no prédio, mas nas casas, uma comunidade vivendo em células. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Eu quero começar lendo um versículo com você, e conforme eu vou ministrando, tem algumas coisas práticas para falar, então você vai ouvir muita coisa que você já faz, outras é para relembrar. Talvez a ordem ideal de um dia de liderança era começar com essa e terminar com a ministração da primeira palavra, mas a gente inverteu, porque tudo começa com uma visão. E célula não é não é um modelo, pelo menos para mim, ou uma igreja que diz que tem, é uma visão, é uma estratégia para alcançar pessoas para Jesus. Eu queria começar lendo, que você lesse comigo, Atos capítulo 5, 42, que está aqui na tela. Vamos ler juntos? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quando eu leio o Novo Testamento, essa é a minha maneira de enxergar a igreja, e de muitas igrejas, essa casa também. A eclesiologia do Novo Testamento não era uma igreja templista, mas era uma igreja que se reunia no templo e de casa em casa. Isso é chave, parece que é chover no molhado, mas ela expande o que é a igreja. E a gente precisa guardar algo aqui no nome de Jesus. Eu não vou passar esse filme, já está a resposta aqui, que nós precisamos realmente estabelecer o que é a igreja. Está ali a resposta já, você sabe qual é. Mas será que a igreja é o prédio? Pastor gosta de prédio, crente gosta de prédio, e é muito bom ter um lugar excelente. Não é errado, que Deus dê a vocês, a essa casa, lugares, que os seus lugares fiquem cada vez menores para a multidão que Deus vai trazer. Mas não é o prédio. Será que é o pastor e os obreiros? Cadê os pastores aqui? Levanta as mãos. Lógico, um pastor pode atrapalhar, mas a igreja não é o pastor. Será que a igreja é a música? Que bênção foi? Quantos foram abençoados pela ministração do louvor? Mas não é a música. É as tradições. Tem tradições que atrapalham. Alguém já disse que a tradição, ela é a fé viva dos que morreram, e o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Existem tradições boas, mas não são as tradições. Será que são os ministérios? Quantos líderes de ministérios nós temos aqui? Levanta a mão. Aí eu vou fazer específico, líderes de crianças. Cadê? Guerreiros, vamos aplaudir os líderes de criança, aleluia, glória a Deus. Mas não é os ministérios, a resposta é não. A igreja é você. A igreja somos nós, as pessoas com um propósito, uma missão. E eu queria que você guardasse nessa tarde um plano simples. Diga assim, plano simples. Nós complicamos o fazer igreja, isso é um fato. Nós vamos crescendo, e aquilo que é uma bênção, e pode ser uma bênção, muitas vezes as complexidades de uma igreja que cresce, é uma faca de dois gumes, pode se tornar o maior adversário do ser igreja. Igreja verdadeira é um plano simples, e aí eu quero falar algo para você, que você sabe que temos vivido. Nós estamos vivendo uma renovação que começou lá atrás na Reforma Protestante. Eu tenho visto se acelerar no Brasil, que é primeiro, o sacerdócio universal dos crentes. Cada crente é um ministro. Você pode dizer cada crente é um ministro? Então fala aí para o irmão que está do seu lado, você é um ministro. De acordo com a palavra, não existe Espírito Santo júnior ou menor. A unção de Deus está sobre você. Outra coisa, nós estamos ouvindo muito falar, principalmente, a coisas que estão na Bíblia, mas que se renovam. Discipulado, evangelismo. Outra coisa, pequenos grupos. Houve auges, eu não vou falar da história dos pequenos grupos, mas no Brasil houve um movimento muito forte, depois do G12, aferreceu um pouco nesse tempo, mas é algo que toda igreja sabe, indiferente da visão se é uma igreja em células ou não, preciso ter lá. É importante. E uma outra coisa é uma descentralização ministerial. Nessa igreja eu vi isso acontecer muito bem.
Eu recebi, irmãos, se eu não respondi a mensagem de alguém desta casa, me perdoe, eu estou com um problema no WhatsApp que apaga as mensagens. Mas é uma igreja que eu vi muita gente trabalhar aqui. Quem pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor mais uma vez? Mas agora eu queria que você guardasse algo. Eu vou pedir para ela dar um clique para mim, acho que travou. Não sei se é o meu aleluia, glória a Deus. Isso. De que uma herança que está na nossa cabeça, carimba isso agora em nome de Jesus. Uma herança negativa, de que ministério é exclusividade de pastores e obreiros profissionais. Talvez você sabe que não é assim, mas age como se fosse. Às vezes um membro está doente em uma igreja e ele recebe 29 visitas, mas ele vai perguntar toda vez, e o pastor, quando vem? E aí quando o pastor ele entra, você veio, um ungidão chegou. Porque é uma herança negativa, é uma herança clericalizada. E a gente precisa guardar uma coisa para começar a falar algumas coisas práticas sobre a importância da célula. Nós corremos o risco de perder a maior colheita da história. E Jesus, ele falou algo que você sabe, que o versículo diz, que ele olha, ele diz, os campos estão brancos. Quem pode dar um glória a Deus? Mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Então Jesus está dizendo para você, pastor de Resende ou de qualquer lugar, que o problema não é o terreno duro, o problema é a falta de trabalhadores. Nós podemos não alcançar as nossas cidades, não é porque o povo é pagão, é pós-cristão, não, é a falta de trabalhadores. O Joel Comiskey, que é talvez o maior especialista em células do mundo, ele diz uma coisa muito interessante. As igrejas não fazem a colheita porque tem células, elas fazem a colheita porque tem trabalhadores para a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão perder a colheita. Então a colheita não é porque você tem grupo, é porque você tem, qual é a palavra? Diga, trabalhadores. Trabalhadores. E aí, deixa eu falar algo antes de te dar, vou tentar terminar, mas aí o PowerPoint, o pastor Rodrigo e a equipe vai mandar para todo mundo que quiser. Qual que é o fator que gera o máximo impacto da igreja? Vamos pensar um pouquinho. Será que é o modelo ministerial? Talvez você diga, é o modelo ministerial, mas eu conheço gente que a ênfase é cura e cresce. Eu conheço gente que a ênfase é célula, que a ênfase são várias coisas. Será que é o ministério pastoral? É claro. Como eu falei, pastores podem atrapalhar. Quem concorda que tem pastor matando igreja aí? E se serve de consolo para os pastores, essa frase ela é relativamente verdadeira. Cada pastor tem a igreja que merece e cada igreja tem o pastor que merece. Abre aspas. Será que é o ministério pastoral por mais importante? Ou talvez isso. O fator que gera o máximo impacto é o desenvolvimento de liderança. Diga amém. Desenvolver trabalhadores. Porque a igreja que nós olhamos e o texto que a gente vê é uma igreja de duas asas, no templo e nas casas. É uma igreja que se reúne 24 horas por dia, porque ela está nas casas. 7 dias da semana, em vários lugares de Resende, em várias ruas. Quem sabe um dia, em todas as ruas dessa cidade, quem pode dar um glória a Deus? Porque a igreja não é o templo. Agora, querido, eu nem vou citar, porque tem muito conteúdo aqui. O ministério de Jesus era um ministério que primariamente foi nas casas. Depois você vai ter esse PowerPoint. Jesus na casa de Pedro, na casa de Mateus, na casa de Zaqueu, na casa de Lázaro, na casa de Jairo, curando 2 cegos, aonde? Em uma casa. Simão na casa de Jesus na casa de Simão leproso, ensinando os discípulos em uma casa. Jesus, ele se baseava nas ruas e nas casas, diga nas casas. E a palavra para casa no Novo Testamento é essa palavrinha, talvez você não usa, oikos, diga oikos. O que é oikos? Quando a gente vai para a cultura do Novo Testamento, é formado pelas pessoas, ou era um ecossistema que era uma vila, era o pai, a mãe, o irmão, o escravo, porque ainda era uma sociedade escravocrata, e pessoas que faziam parte daquele ecossistema. O nosso oikos é formado pelas pessoas que a gente se relaciona, nos relacionamos regularmente. Quem é o meu oikos? Meu vizinho, meu amigo de trabalho, meu amigo de escola, meus familiares, pessoas que eu me relaciono, que eu jogo beach tênis, sei lá qual é o esporte que você gosta, que eu jogo futebol toda semana. E aí eu queria falar algumas coisas antes de te dar algumas dicas, alguns conselhos. Esse livro fica uma dica, pastor extraordinário de Joel Comiskey, que ele diz que a estratégia de Jesus do ministério de casa em casa e o ambiente da igreja primitiva nas casas se uniram para criar a atmosfera da qual surgiu a doutrina teológica da família de Deus. Os primeiros discípulos simplesmente se
seguiam seu mestre, enfatizando a nova família de Deus, baseada nos lares. Porque a igreja não é um lugar para ir, mas é uma família para pertencer, louvado seja Deus. Igreja é família. Igreja não é um lugar que eu venho assistir um culto, porque pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Vamos falar isso? Augustine Schutt, ele diz que pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Talvez você, lógico, a maioria que é líder de pequeno grupo, mas até aquele que tem um temperamento voltado introvertido, ou gente que diz, eu não gosto de gente. Você conhece gente que não gosta de gente? Até esse que diz que não gosta de gente, depressivo está e vazio está, porque precisa de gente, porque pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. O meu distanciamento de gente se dá porque eu preciso de gente saudável, em nome de Jesus, porque Deus os criou para os relacionamentos. E aí ele vai dizendo que porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Então eu chego na parte prática aqui, quero bater um papo, não é novo para a maioria. Qual é os benefícios de ter células? Aí, quantos aqui tem células na igreja? Levanta a mão. Talvez você vai terminar essa palestra pensando assim, não tenho não, preciso refazer. Talvez eu quero que você faça essa distinção, porque quando eu estou falando de uma igreja, no templo e nas casas, célula é viver a igreja, não é só se reunir. Então vamos lá, quais são? Primeiro deles, a prática do pequeno grupo ou célula valoriza as pessoas. Vamos falar isso? A prática... Porque célula é a igreja que sabe o seu nome. Célula é para ser a igreja que carrega o seu fardo de oração. Célula é para ser aquela comunidade onde cada cristão, aquele que parece que não tem um dom, todo crente tem um dom, que ele é o homem dos bastidores, é alguém que é extremamente tímido, que nunca pegaria um microfone na mão. Ele é alguém que tem valor, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem data de aniversário, ele é profundamente amado. Esse é o primeiro benefício. Do porquê, e uma igreja, não importa o tamanho dela, eu tenho falado para os pastores, eu tenho 50 membros, não é possível um pastor cuidar num a um de 50 pessoas, a não ser que ele não faça mais nada, cuidar e visitar semanalmente todas as pessoas, só se for um guerreiro, vou visitar 50 pessoas na semana, glória a Deus. Tem alguém aqui que visitou 50 nessa semana? Pastor Rodrigo fez isso nessa semana? Não tem nem como, está amarrado, porque Deus existe em comunidade. Vamos falar isso, Deus existe em comunidade? Tem uma frase desse grande autor chamado Miroslav Volf, um texto que ele diz que, já que o Deus cristão não é um Deus solitário, mas antes uma comunhão de 3 pessoas, a fé leva as pessoas para dentro dessa comunhão divina. É, porém, impossível estar em comunhão exclusiva com esse Deus trino, um círculo a 4, assim por dizer, pois o Deus cristão não é uma deidade particular. Comunhão com esse Deus é ao mesmo tempo comunhão com os outros, que por meio da fé se entregaram ao mesmo Deus. Assim, um único ato de fé coloca a pessoa em um novo relacionamento, tanto com Deus quanto com todos os outros que estão em comunhão com esse mesmo Deus. Não tem como ser desigrejado. Não tem como no Novo Testamento ser crente, eu e a minha família muito feliz, eu fui ferido. Não tem como, porque a Bíblia não dá essa possibilidade. E a palavra-chave quando a gente fala de valorizar pessoas no Novo Testamento é essa que está aqui. Vamos falar juntos? Vamos falar de novo? Uns aos outros. São chamados de mandamentos recíprocos. Não é possível, são mandamentos, diga mandamentos. Não são sugestões, tem várias delas aqui que você conhece. Por exemplo, dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Não é possível viver os uns aos outros na dinâmica, com raras exceções, da asa grande. Viver profundamente. Outro texto, vamos ler juntos? Tenham a mesma atitude uns para com os outros. A Bíblia continua dizendo, esse aqui a gente podia largar tudo e ir embora, que a gente faz isso. Portanto, deixemos de... Você já está julgando, o outro, olha a roupa dele, ixi, olha o jeito, olha o vestido dela. A gente julga, rede social, a gente pega aqui, você viu? Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Portanto, deixemos de julgar-nos uns aos outros. O texto diz, sendo capazes de conciliar uns aos outros. E tantas outras coisas. Olha, essa aqui é poderosa. Quem é líder aqui das igrejas representadas? Levanta a mão, líder da diretoria, levanta a mão. Mandamento de Deus para você aqui, vamos ler todos juntos? Suplico a todos vocês, diga amém, irmão.
que vá embora todo espírito de discordância em nome de Jesus. E geralmente discordância é coisa que você nem chamado para opinar e nem deveria. Ai, não concordo com a cor da parede da igreja. Ai, não concordo. Ai, irmão, descansa o seu coração. Em nome de Jesus. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Louvado seja Deus. Então a célula é o lugar onde a gente vive uns aos outros. Para que sejamos igrejas de uma maneira profunda. Eu não vou ler isso, mas antes tem um vídeo que eu queria que você visse da célula. Sobre o que são as células. Eu queria que você visse esse vídeo aqui. Talvez uma das questões cruciais para aqueles que estão envolvidos. Célula é da outra palestra que eu não deixei. Isso. Entender que famílias podem ser transformadas. Célula é lugar de esperança e salvação. Célula é lugar de relacionamento, de novos relacionamentos. Célula é lugar de milagres e experimentar o que Deus pode fazer. Célula é a igreja que sabe o seu nome. Célula é a igreja espalhada na cidade. 24 horas por dia, 7 dias a semana. Célula é lugar de significado e propósito, lugar onde nós cumprimos a nossa missão. Célula é embrião de novas igrejas. Células são agências poderosas que podem mudar bairros, cidades e nações. Célula é o nosso jeito de ser igreja. Junte-se a nós nos desafios de transformar a nossa cidade e região. Junte-se a nós nesse grande desafio de mudar pessoas e transformar realidades. Junte-se a nós em 2022. Célula! Está desatualizado, mas célula é isso. Segunda coisa aqui é que ela facilita o atendimento das diversas necessidades espirituais e materiais. Uma igreja que cresce e uma igreja que tem visão, quanto mais pessoas alcançadas, mais as necessidades espirituais e materiais. E não só o que nós alcançamos ao redor em Resende, é uma cidade muito boa, quem pode dizer amém? Já vi pelo pouco tempo, mas existem muitas necessidades materiais e espirituais ao seu redor. E o pequeno grupo, ele facilita isso no nome de Jesus. Quantas situações da Igreja Batista Bethesda, eu quero chegar, a célula chegou primeiro. Nós queremos atender como comunidade que cresce, que às vezes tem recurso. A gente falou, como que a gente pode auxiliar? Pastor, a célula já chegou. A célula já visitou. A célula já auxiliou. Já pagou o aluguel daquele irmão que está numa crise, em algo imediato. Pequenos grupos e células, elas servem para curar pessoas. Quem está entendendo isso, diga amém. Uma igreja que não vive isso, torna-se o fardo. Lembra de Atos capítulo 6? As viúvas que não eram atendidas e era difícil o atendimento das mesas, e aquela briga, eram os judeus de fala helênica reclamando uns dos outros. Célula existe para esse atendimento. Quem está entendendo isso? Terceira coisa, vamos caminhar um pouco. Geram oportunidade das pessoas participarem da vida da igreja. Existem pessoas que por conta do perfil comportamental, ou pela timidez, ou até mesmo uma questão específica, não vão poder. Um exemplo claro, eu tenho 14, quem é baterista aqui que está aqui levando a mão? Tem baterista? Às vezes falta, né? Tem igreja que falta baterista, aqui tem bastante tecladista, lá está em falta um pouco. E lá também, misericórdia, uma escassez de tecladista, vamos orar no final. Mas vamos dizer que tenha 14 tecladistas, olha eu profetizando. 20 tecladistas, aí a gente olha, como é o nome do irmão aqui da mídia? O Vitor é tecladista. Vitor, a sua escala é em 2027, outubro, marca aí. Agora a célula, nós começamos a entender que é possível servir lá. É possível ministrar. É possível usar os dons. É possível organizar. É possível ser útil. Deus nos criou para um propósito. Quem pode dar um glória a Deus? Há pessoas que podem organizar, talvez eles não são um administrador da igreja, eles não têm habilidade para ser um administrador da igreja, mas pode administrar uma escala de uma célula, uma festinha de um grupo pequeno. Quarta coisa, tem bastante coisa para a gente falar, elas ajudam a alcançar pessoas que nunca viriam em uma igreja. E aqui eu queria que você guardasse o que Atos 2,47, que seja assim sobre o seu grupo, sobre estas igrejas metodistas desse distrito e sobre a igreja Batista Bethesda, que se cumpra o que está em Atos 2,47. Vamos ler juntos? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescenta todos os dias os que iam sendo salvos. Quem pode dizer amém? Que seja assim, todo dia alguém seja acrescentado. Agora olha aqui para mim, você precisa entender, isso é um fato, a distinção entre o incrédulo tipo A e o tipo B. Já ouviu isso?
O incrédulo tipo A é aquele incrédulo, ele não é crente, que é aberto à mensagem. Ele é um parente, um amigo, que ele olha para o pastor e fala, aquele pastor, eu gosto dele, simpático demais, eu vou lá. Ele vai para um churrasco da sua célula, ele vem para a cantata da igreja, ele gosta, ele é aberto à mensagem, mas ele não é crente, diga-se, ele não é crente. Mas o tipo A, diga-se, aberto à mensagem. Agora o incrédulo tipo B, ele é alguém que é fechado para a mensagem. Ele é alguém que detesta crente. Ele acha que o pastor Rodrigo, ele acha que todos os pastores são ladrões. Ele é alguém que fala assim, eu detesto o evangélico, não me convida. Ai, Deus me livre, eu tenho a minha religião, eu não gosto. Quem conhece alguém assim? A maior parte da população não cristã é tipo B. Ele é fechado para a mensagem. Eu tinha um vizinho que era tipo B, e ele via eu chegar com o meu carro, ele corria para dentro da casa dele. Aí eu falava, não vou te chamar para ir para a igreja não, fica tranquilo. Fique em paz. Ele era tipo B, mas o tipo B que é fechado para a mensagem, porque às vezes ele é simpático com você. Ele diz assim, eu vou, mas nunca ele veio. E aí você pensa que vai para o inferno, não é um escolhido do Senhor. Ele é fechado para a mensagem, mas ele é aberto para o mensageiro. Ele é alguém que não viria para esse templo, porque quem gosta de templo é crente. A gente que gosta de crente, ele não sabe nem como se porta. Ele vê o louvor, ele levanta a mão, mas é esquisito, ele não conhece a nossa linguagem, ele não gosta, ele tem um preconceito, mas ele está aberto para comer um churrasco lá na sua casa. Quem pode dizer amém? Ele está aberto para ir até lá. E ele é alguém que tem 3 áreas dentre tantas que pode ser uma brecha para o evangelho ser pregado. Primeiro, casamento. Quem é casado aqui? Levanta a mão, casados. A igreja é o único lugar que tem jararacas batizadas e cavalos transformados. Eu sei que você tem problema de casamento também, mas o não crente, ele não tem esperança. Opa, Jesus pode chegar lá. Outra coisa, filhos, quem tem filhos aqui? A gente está brincando, mas se mexe com o filho da gente, mexe com a gente. Quem concorda? Há crises sérias hoje. Identidade, sexualidade, drogas, é uma ponte. É uma ponte. E outra coisa, dinheiro, diga dinheiro. Resende é diferente, que eu vi que é cidade rica, mas 70% dos brasileiros estão endividados, ou seja, 70% de vocês estão endividados. E por que eu estou falando isso? Ele está aberto às vezes para receber uma ministração ou uma oração, não entra num templo. É a Rita. A Rita que na pandemia, ela começou a frequentar as reuniões na época que eram online, com a câmera desligada, convidada pela Ana Paula, e ela estava lá com a câmera desligada, e estava tudo bem, porque ela não era da igreja. Desesperada, com medo de morrer de Covid. E o tempo foi passando, a Rita foi vindo semana a semana, ela abre a câmera dela, aí a gente volta para o presencial, e a Rita está lá já há 2 meses, e ela fazia questão de falar, eu estou vindo aqui, mas eu sou espírita, hein? Eu falei, tá tudo tranquilo, continua vindo. 3 meses, a Rita, eu sou espírita, hein? Aí eu olhei para minha esposa, Jesus já está entrando no coração dela. 4 meses, a Rita já tinha tomado uma decisão por Jesus. Quem pode dizer amém? Nunca tinha entrado num templo. Quando ela entrou, ela já era parte da família, porque a célula era a igreja dela. Ela já conhecia pessoas. Vamos caminhar um pouquinho? E aí eu queria que você guardasse algo aqui. Os discípulos de Atos, veja só, seguiram a estratégia de Cristo, alcançando a estrutura familiar estendidas, o oikos, com a mensagem do evangelho e depois a cidade inteira. Uma das principais razões de a igreja primitiva ter sido tão eficaz foi o fato de ter se infiltrado no tecido básico da sociedade, famílias que residiam nas casas. Vocês querem alcançar Resende? 3 irmãos, mas amém, nós vamos melhorar até o final. Vocês querem alcançar Resende? É casa em nome de Jesus, é nas casas, é se infiltrando nas casas, é multiplicando isso em nome de Jesus. E o que é uma igreja baseada em grupos? Os grupos não são mais o ministério, mas é o coração da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E agora se aquele vídeo, tá? Pedi para ela colocar. Agora vamos responder a seguinte pergunta. Pastor, como é que eu sei se eu estou numa célula ou não? Eu queria que você visse esse vídeo meu rapidinho aqui. Talvez uma das questões cruciais para aqueles que estão envolvidos no processo de grupos pequenos, de células, é responder a pergunta: será que o meu grupo é mesmo uma célula? Parece uma pergunta retórica, boba, mas ela é completamente pertinente, porque o seu grupo, a sua célula, pode não ser uma célula. E a gente precisa lembrar aqui quais são os objetivos de uma célula, de um grupo pequeno. Os objetivos são comunhão, é algo poderoso. O evangelismo, nós queremos alcançar o perdido.
serviço, porque nós queremos que haja uma oportunidade para todos, a edificação, mas a maior meta de um grupo pequeno é que ele se multiplique num outro grupo saudável, que essa vida de Deus, Jesus sendo a presença e o propósito da célula, através do seu poder esse grupo se multiplique em outro. E como é que nós fazemos isso? Alcançando aqueles que não conhecem a Jesus. Então, para responder e voltar para a pergunta inicial, como é que você sabe se a sua célula é uma célula? É você olhar ao seu redor e dentro do seu grupo, na reunião semanal, se nele tem pessoas que não conhecem a Jesus. Se nele tem novos cristãos que foram alcançados. Se existem essas pessoas, você faz parte de uma célula. Agora, se não tem, que grupo é esse? Você faz parte de um grupo de comunhão. E um grupo de comunhão não é uma célula. Uma célula não é um grupo de comunhão, não é um grupo de oração, não é um ponto de pregação, mas é um exército mobilizado para se edificar mutuamente, mas em ganhar pessoas para Jesus. E aí, olhando para a configuração do seu grupo, ele é uma célula ou ele é um grupo de comunhão? Seu grupo é uma célula ou um grupo de comunhão? Essa pergunta é chave. Nós queremos alcançar as pessoas para Jesus. Quinta coisa, vamos falar juntos aqui? Ele favorece a construção de uma comunidade autêntica. Queridos, é muito fácil ser igreja de maneira superficial. É muito fácil. E aí, tudo bem? Tudo bem? Aí dentro, falsa, não gosto dela. Ai, tudo bem? E aí, como vai? É a pergunta que a gente sabe que é clichê. Se eu olho para alguém nesse auditório, como vai? Agora, quem se sente? O cara para e começa a falar um monte de... eu tô mal. A gente até nem quer ouvir. Não, aquilo é hora. Não, vou marcar. A célula é o lugar para construir comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira, presta atenção, um local de segurança, um ambiente de proteção, onde as pessoas podem tirar as máscaras, diga-se, tirar as máscaras. Onde a gente pode dizer, eu estou lutando nessa área sem ser julgado. Eu tenho uma crise no meu casamento, orem por mim. Eu estou com essa crise, um ambiente seguro onde as pessoas podem compartilhar as suas crises e serem curadas. Tiago 5,16 diz o quê? Confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Amém? O Senhor quer perdoar você. 1 João 1,9 diz que se a gente confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Quem pode dizer amém? Se você pecar várias vezes na mesma área e pedir perdão, você vai ser perdoado? Sim, é claro, agora é lógico, você não pode ser hipócrita. Mas o que o Senhor quer não é só perdoar, Ele quer curar você. E a cura é no processo de uns aos outros. Eu olhar e falar, Rodrigo, ore por mim nessa área. Eu estou tendo uma luta, eu estou tropeçando nela de novo. Deus sabe que eu quero ser liberto. Confesse as vossas culpas em nome de Jesus. Ela nos ensina uma outra coisa que nessa igreja não tem. Essa cidade eu vi que ela é maravilhosa, é só em Piracicaba. Ela nos ensina a resolver conflitos de maneira saudável. Irmãos, o que tem de gente que vai embora da igreja por causa de uma treta, um problema, um conflito não resolvido. Eu sei que aqui não tem, mas talvez você conheça alguém que, por causa de coisas pequenas, porque as pessoas precisam de saúde emocional. Quantos precisam de saúde emocional? Aprender a olhar no olho, aprender a vencer. Olha, vou mudar minha mensagem amanhã, não vou. Vencer a maldição das expectativas. Diga, maldição das expectativas. A maldição das expectativas é o que mais destrói os relacionamentos, a igreja e tudo. O que é a maldição da expectativa? Eu espero algo da minha esposa que ela nem sabe que eu espero dela. Mas eu falo, mas ela tem que saber. Eu espero que o meu marido me dê flores no dia, porque eu falo, mas ele deveria saber que marido tem que dar flor. Mas eu não verbalizei, é uma expectativa minha. E eu tenho uma expectativa dos meus líderes, meu pastor, eu costuro uma roupa para o meu pastor, que ele nem sabe, e talvez ele nem quer, e isso vai me destruindo. A maldição das expectativas é talvez a maior maldição dos relacionamentos. Quem pode dizer misericórdia? A gente fica esperando coisas de pessoas que nem sabem que esperam isso da gente. Ah, mas ele deveria saber adivinhar. Às vezes ele nem quer dar, ele nem pode dar. E relacionamentos, como diz o Tim Keller, são complicados. Espere complicações. Vamos falar isso juntos. Relacionamentos. Porque nós somos pecadores. Mas este é o ambiente para nós crescermos. Em amor, em maturidade, em saúde emocional. E aí eu não posso deixar, eu gosto de falar o que diz Dietrich Bonhoeffer. Printa isso aí se você não ouviu. Ele diz algo que qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã perturba a comunhão autêntica e deve ser eliminado para que a comunhão autêntica possa sobreviver.
Quem ama o seu ideal de comunhão cristã, mais do que a própria comunhão, esse a destrói, por mais sincero, sério e dedicado que seja em seu intento. Quem concebe uma comunhão idealizada, exige de Deus, dos outros e de si mesmo o cumprimento dessa visão. Entra na comunhão cristã com exigências, estabelece sua própria lei e de acordo com a sua bondade, sua vontade, ele chama de fracasso. Sempre que o seu ideal se destrói, vê quebrar-se a comunhão, primeiramente torna-se o acusador dos irmãos de Deus e por fim o acusador desesperado de si mesmo. Irmão, seja um doador, amém? Seja alguém que tome a decisão. Ninguém me deve nada. Ninguém, nem pastor, nem minha esposa. Eu vou tomar uma decisão. Ninguém, eu não vou esperar nada de ninguém. Mas no contrário, eu vou doar. Porque a Bíblia diz que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Jesus me amou tanto, tanto, que eu tenho uma dívida de amor com os meus irmãos. E quem é um doador, ele é alguém que ele abraça. Diga assim, ó, abrace o paradoxo. A comunhão real é no céu. Tem muita gente que ele fala, minha célula não tem comunhão, essa igreja não ama, o pastor não ama, porque aqui prega uma coisa no púlpito e não vive. Nós precisamos viver a comunhão verdadeira e real e autêntica. Construir a comunhão em nome de Jesus. Sabe qual que é a sexta coisa, irmãos? Vamos lá, tem alguns minutos. Célula é o lugar que não há lugar para formalismo e religiosidade. Vamos falar isso? Não há lugar. É um grupo, por isso que a gente alcança o tipo B, diga assim, informal. Onde a gente chega como a gente está. Não é, a gente não começa o culto do pequeno grupo, eu espero, né? Acho que aqui não é. Amados irmãos, poderosos, vamos ficar em pé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, a gente começa com quebra-gelo. Por não crente ficar à vontade, desarmado, se sentir acolhido em nome de Jesus, porque há uma palavra-chave para a igreja nas casas: relacionamentos, diga relacionamentos. Relacionamento cura, relacionamento transforma, relacionamento alcança. Sétima coisa, vamos lá. Elas facilitam o processo de ensino-aprendizagem. Vamos falar isso? Aqui o que vocês estudam nos grupos pequenos, pastor? É o sermão de domingo? É um estudo? Não? Como é que vocês fazem? Mas indiferente do que você usa, célula não é EBD, amém? Célula não é lugar que o líder ele senta ali, aí tem líder que ele fala assim, agora eu vou mostrar o meu potencial de Silas Malafaia, de pregador. Aí ele prega, aí ele fala 50 minutos igual eu estou falando. Célula é um lugar para as pessoas compartilhar, diga compartilhar. O líder é um facilitador, porque quando as pessoas falam, elas são curadas. Ela facilita, alguém ouve, igual quando vocês usam o sermão do domingo, o cara não pode falar, mas lá ele fala, e aí, um exemplo, o que mais Deus falou com você no domingo? Aí nós vamos ver o Espírito Santo ministrar. Eu tenho uma dificuldade de perdoar, preciso de ajuda. Ou aquilo ali não encaixou. Facilita as pessoas crescerem. E quando as pessoas compartilham, elas são curadas. Quem está entendendo isso, diga amém. Quanto mais as pessoas falam num processo de ensino-aprendizagem, mais o Espírito Santo ministra. Uma oitava coisa, e essa é bem prático para você, que a ênfase seria a multiplicação, mas eu estou repassando alguns princípios. Vamos falar juntos? Elas nos motivam a ganhar outras pessoas para Jesus. Irmãos, como a ideia de um pequeno grupo precisa ser ganhar o perdido, senão não é uma célula. Nós começamos a nos provocar e sermos intencionais. Porque, com raras exceções, eu não sei como é que tem sido essa igreja, o crente médio, ele tem medo de evangelizar, ele não sabe como evangelizar, e às vezes o coração dele está fechado, uma série de fatores, sem compaixão. O grupo, ele nos motiva a falar, nós precisamos alcançar alguém. Nós temos uma cadeira vazia e a gente precisa trazer alguém. Vamos orar pelo perdido, vamos orar pelo nosso vizinho, vamos orar pelos vizinhos da célula, e eles nos motivam em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E o Espírito começa a mover e despertar e ver pessoas alcançarem gente para Jesus. Porque quem ganha é o Espírito Santo. Lá a gente tem feito campanha, fica a dica aí, Rodrigo, posso te mandar, sensacional. A campanha Eu Amo Meu Vizinho. Nós fizemos durante 21 dias de jejum e oração, e todos os membros da igreja foram desafiados a algumas ações com os seus vizinhos. Orar, levar um presente para o vizinho, oferecer oração, convidar o vizinho para um jantar na sua casa. E aí no final, alguns a gente já conhece. Quem aqui conhece os vizinhos? Mesmo que você não conheça,
Eu tinha vizinhos que eu não tinha tanto contato. Eu falei, eu tô tanto tempo, que vergonha. É sério, a dica. Eu tô tanto tempo, eu nunca vim aqui, e etc e tal, vim te trazer um presente, meu nome é Ricardo, e dizer que a gente está à sua disposição, etc e tal, e eu tô orando pela vizinhança, olha como Deus é bom, né? E aí, você tem algum pedido de oração? Vizinho do meu lado é macumbeiro, sério, é um centro de macumba. Quando eu mudei para lá, eu lembro, nova casa, sabia que era um centro lá, eu fui bater e entregar um presente para cada vizinho, ele já parecia um cachorro, ele falou, aqui é o centro de macumba. Eu falei, não, calma, eu só vim aqui para me apresentar. Porque ele sabia que eu era pastor e o pessoal começou a fazer piada. Ih, Deus mandou um pastor para estragar os seus negócios. E aí, o amor, eu falei, não, eu estou aqui para servir você. E as barreiras vão sendo quebradas. Outro, a campanha Alcance, com etapas levando o evangelho, o evento de colheita, o Eu Mais Um, e tantas coisas no nome de Jesus. Querido, Deus quer usar você para alcançar pessoas para Jesus. E se você for um instrumento de Deus, querido, o evangelismo vai ser natural através dos relacionamentos. Na minha vizinhança, na frente de casa, era um terreno vazio e começou uma construção numa casa e eu corria sempre ali e eu comecei a orar. Deus, coloca aqui gente que a gente vai poder levar para Jesus. Aí a célula não é mais na minha casa, mas Senhor, em nome de Jesus. 1 ano orando lá. Muda um casalzinho jovem de 25 anos, e eu e Elô sempre fazendo essa ponte, a gente foi se apresentar, e aí a gente falou, nem fez tanto contato com eles, a Vanessa, Gabriel, a gente se apresentou, o papo foi, olha, a gente está aqui para servir vocês, um casal entrando novo no casamento, cheio de crise, aí ficaram sabendo que a gente era pastor de igreja, beleza? No domingo, quem é que está no fundo da igreja? A vizinha estava lá no culto, a gente, mas como assim? Aí eu vi no Instagram e vim. E aí o tempo está passando, membros da minha célula estão se preparando para o batismo. Sabe o que isso diz? Deus está agindo ao seu redor. Seja o instrumento de Deus. Ame as pessoas. Vou passar um testemunho antes da gente chegar no final. Há 1 ano e meio atrás, a Elô tomou uma decisão de visitar os empreendedores. É uma dica para as mulheres, Ministério de Mulheres. Novembro é o mês do empreendedorismo feminino. E a Elô falou, eu quero homenagear as empreendedoras femininas da cidade. O tempo foi passando, a gente tem um ministério de empreendedores, aí a gente agenda a corrida da igreja. Aí a Elô falou, eu quero fazer. Eu falei, filha, já passou a agenda, não dá nem tempo, a igreja está sem dinheiro. Ela falou, mas eu vou fazer, ela vai botar do nosso próprio bolso. Eu falei, não. Ela fez uma coisa simples, um livro, Uma Vida com Propósito, uma Bíblia, um negócio muito legal, uma caixa com uma peça, e ela fez contato com as 10 principais empreendedoras femininas da cidade, que não a conheciam. Minha mulher é insistente, não é igual eu. Fez contato no Instagram, etc e tal, até que ela conseguiu visitar, orar por todas, e a gente chega ao testemunho da Isa. E eu queria que você ouvisse o testemunho da Isa agora. Oi, eu sou a Isa, e eu estou assiduamente há 3 meses caminhando com Jesus. Eu sempre fui feliz, mas eu não sabia o quão mais feliz eu poderia ser, e quão mais completa Jesus poderia me fazer tornar. Eu sentia feliz em muitas áreas da minha vida, mas um espaço estava vazio aqui dentro. Eu tinha muita crise de ansiedade, tinha dificuldade em escutar os outros, tinha muitos medos e que Jesus preencheu todos eles. Na verdade, depois de eu achar que eu estava tendo infarto há 1 ano, que era uma crise de ansiedade, eu entendi que eu precisava mudar os meus hábitos e mudar minha vida. E eu comecei a buscar Jesus. E foi através, primeiramente, de uma igreja católica. E eu comecei a ir, eu ia, e ainda assim eu me sentia... Muita coisa foi mudando. Essa sede começou há 1 ano. Ele começou a preencher minha vida, mas ainda assim algo faltava. Eu senti ele, mas essa sede aumentava. E literalmente Deus enviou a Elô para mim. A Elô me mandou um direct e falou que queria me dar um presente. E aí eu não a conhecia. Eu falei, nossa, o que será que eles querem me dar? O que querem falar comigo? E eu não respondi a Elô. E aí passou mais um tempo, e aí a Elô me chamou de novo. Eu não respondi. E aí a Elô me chamou de novo, e eu falei, tá bom, eu entendi, Deus. E falei, pode deixar lá no Isa, que é a minha empresa. Ela falou, não, mas eu quero te dar pessoalmente. Eu falei, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí a Elô chegou lá com um presente, era um presente que ela deu para algumas empreendedoras da cidade. E aí ela falou se tinha algo que eu gostaria que ela orasse. E aí eu falei que sim, que naquele dia eu tinha escutado uma frase, que eu seja menos de mim, mais de Deus. E era isso que eu estava buscando.
Eu sentia essa sede, mas eu não sabia o que fazer com ela, não sabia como. E aí ela orou por mim e perguntou se eu tinha uma Bíblia. E aí ela começou a me guiar nesse estudo e eu comecei a sentir realmente. Eu comecei a imaginar, a ter visões de eu estudando a Bíblia. Só que eu não... Enfim, me falava como eu abro a Bíblia, eu não entendo nada. E aí ela foi me ensinando e Jesus foi falando comigo. Jesus foi transformando a minha vida, assim, de uma forma inexplicável. Quando a gente passa a andar com Jesus, não é que a gente não tem mais desafio, mas a gente se torna mais forte. A gente tem a pessoa que pode sanar qualquer dor, que pode preencher qualquer vazio. E Deus transformou minha vida, assim. Quem convive comigo sabe. Meu noivo sempre também teve uma sede e ele, de ver a minha transformação, decidiu buscar Jesus também. E ele vai se batizar comigo. E, enfim, Jesus transformou meu negócio, transformou meu meio, transformou tudo. Ele transformou os meus relacionamentos com as pessoas. Ele transformou as minhas vontades. Eu abri mão de muita coisa, vou falar por ele, mas não foi um peso. Eu realmente sinto que quem escolhe sou eu. Jesus através de mim e não minha carne. E eu estou muito animada e muito feliz para ver as coisas incríveis que ele ainda vai me fazer viver e todos os testemunhos que eu tenho para dar. Porque o que eu entendi é que a gente está aqui na Terra para servir ele. E é isso que eu peço todos os dias. Aleluia. Que ele me use para que eu leve ele para mais e mais e mais pessoas. Esse testemunho foi no dia do batismo da Isa. A gente tem que atualizar. Ela foi fazer parte de uma célula, depois a célula foi para a loja dela, já multiplicou, já faz menos de um mês, já está com 25 pessoas, e ela está sendo instrumento de Deus, levando muitas mulheres para Jesus. E aí, onde é que eu quero falar da célula? A Elô só fez um contato, Jesus já tinha chegado. Quantas Isas estão espalhadas em Resende? Quantas Isas talvez são seus vizinhos, em nome de Jesus? E aí eu quero, chegando perto do final, células, veja só, vamos falar isso a nona coisa? Elas integram os novos convertidos com maior eficácia. Lembra que eu comecei a falar da Rita lá no campus online, na célula online, e que depois eu sou espírita e se converteu? A célula ajudou ela a estar integrada. Porque muita gente chega naquela porta e essa igreja parece ser bem acolhedora, mas ainda ele se sente alguém, um peixe fora d'água. Mas a célula tem um poder de consolidar de uma maneira maior. Quantos estão entendendo? Digam amém. Consolidar em nome de Jesus. 10º, elas são uma plataforma para um discipulado intencional e integrado. Essa é uma outra conversa, que essa igreja fala de discipulado, tem discipulado, mas a célula facilita esse processo sobre como é que a gente discipula. Quem é responsável por quem? Quem pastoreia quem? E aí está aqui, ó, os meus discípulos aqui. Esse aqui é o noivo da Isa, está ali pessoas que a gente ganhou para Jesus. Esses aqui são meus casais de anfitrião. Esse aqui é um outro testemunho, Rafael e Angélica. Era alguém que serviu os espíritos, Jesus o salvou, dá um glória a Deus. E o Rafael vale a pena falar como foi que ele recebeu Jesus. Servindo os espíritos mais de 20 anos, coisa pesada. E ele pensando em suicídio. E um dia a Ana, que era da minha célula, mãe do Rafael, a gente ia fazer o dia do amigo, a gente começou a orar por uma lista de pessoas para virem para o dia do amigo. E ela falou, eu vou convidar o Rafael, que é pai do Heitor, amigo do outro Rafael, filho dela. E aí eles receberam um convite para ir para uma feijoada. E aquele foi o primeiro contato dele com o evangelho, com a igreja. Ele era tipo B e Jesus o alcançou. Naquela mesma noite ele foi no culto e entregou a vida dele para Jesus. Sabe qual é uma outra coisa? Ela não limita o crescimento e coloca o ministério nas mãos do povo. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus te deu um ministério. Irmãos, o que isso significa? Aqui já está com 4 cultos, pastor. Amanhã eu vou ter a graça de fazer essa jornada de 4 cultos. Vai caber quantos? 6? Só que aí vai ter que procurar outro lugar. Agora as células não limitam o crescimento. A Catedral Emanuel vai continuar expandindo. A sua igreja pode chegar em tantos lugares, sem precisar pagar aluguel. Dão glória a Deus. Né? A gente chega numa cidade, antigamente, como a gente plantava igreja? Vamos achar um salão, meu Deus, não tem dinheiro, vamos pedir para a convenção, para o distrito. Hoje não, é só alguém ter uma casa lá para começar um pequeno grupo.
É só ter um lugar. Porque a 12ª coisa é que ela é um dos melhores instrumentos para formar novos líderes. Para descobrir pessoas que é aquele desqualificado, ou talvez o improvável, diga improváveis. É gente que ninguém daria nada, mas que vão ser os futuros pastores das nossas igrejas. É o quietinho, que nós vamos discipulando, descobrindo, treinando, orando, investindo no nome de Jesus. Chega no final, essa é poderosa, prática. Vamos falar o 13º? Elas ajudam. Isso é óbvio, irmãos, vamos dizer uma igreja menor. De 60 pessoas, faltou 20, porque diz uma pesquisa que amanhã, tomara que aqui não seja assim, da membresia de uma igreja, 30% dos membros não vão no culto. Aí eles vêm no outro domingo, aí 30% não vêm. Vamos dizer que numa igreja de 60, faltou aí 15 pessoas, ou 20 pessoas. Aí a gente fala, onde é que está a Maria? Não sei. Onde é que está o João? Também não sei. Onde é que está o Roberto? Pastor, vai visitar todo esse povo nessa semana. Mas uma igreja que tem pequeno grupo, a gente diz assim, onde é que está a Maria? O líder da Maria vai falar, pastor, ela está doente. Pastor, a gente saindo daqui vai na casa dela. Pastor, é mesmo, eu não vi. A gente vai estar com ela. Ah, o João está desanimado, mas nós estamos lá, pastor. Nós estamos com ele. Ajuda a fechar a porta de trás da igreja. Quem está entendendo isso, diga amém. É o pequeno grupo. E eles fazem uma coisa poderosa, queridos. Todos podem ser grandemente usados por Deus para ganhar almas e cuidar bem delas. Querido, eu quero profetizar uma coisa aqui antes de fazer a última oração com você. Repita comigo, profeticamente, diga assim: o meu nome é crescimento e meu sobrenome multiplicação. Diga de novo, diga: o meu nome é crescimento e meu sobrenome multiplicação. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Querido, todos podem ser usados por Deus. Talvez nem todos serão líderes, mas aqueles que falarem sim para Deus podem ser capacitados para liderar pessoas. Creia nisso, porque é uma obra de Deus. Célula é tão democrático que ela pode ser reproduzível em qualquer lugar, desde os grandes centros a talvez as comunidades mais carentes. Não é necessário recurso. Não é necessário um modelo ministerial, uma capacidade, é algo que todos podem, desde aquele jovenzinho, e esse é o movimento que Deus quer fazer, no templo e nas casas. Sabe qual que é a 15ª coisa, gente? Chegando, os grupos podem levar a presença da igreja para todos os cantos, recantos da cidade. Eu fui jantar ontem em qual era a cidade mesmo? A Finlândia, Penedo. Aí eu perguntei para ele, eu sabia qual era a resposta. Certeza que tem membro dessa igreja, dessa cidade que é membro da catedral? Tem. Porque a célula vai fazer isso. Os grupos vão levar a presença da igreja para todos os cantos da cidade, diga amém. Para todos os condomínios, todas as escolas, que feche nesse lugar, todo o centro de macumba se transforme numa célula, em nome de Jesus. Todo ponto de droga seja fechado em Resende, em nome de Jesus. Porque vai ser uma célula lá, em nome de Jesus. Então quando você vê um traficante, sabe o que você faz? Em vez de brigar, tal, lógico, fala assim, eu estou profetizando, Jesus vai alcançar, vai ser um líder de célula na minha igreja em nome de Jesus. Vai ser um testemunho, a gente brinca na Bethesda, sabe o testemunho da Isa? A gente tem uma coleção, sempre nos batismos. A gente olha para alguém que não é crente e falou, vai virar vídeo, vai ser um testemunho. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Aqui está a minha célula, você já está desatualizado? Já, dessa célula a gente multiplicou. Olha, amanhã eu vou trazer um número exato. Desse grupo pequeno, a gente já multiplicou mais de 8, 9 células nos últimos 24 meses. É quase uma multidão de pessoas. Porque eu acredito na visão que Deus está dando em nome de Jesus. Está aqui. Aqui são as células espalhadas em algumas cidades, né? E aí a gente fala, agora sim é o último. Célula é, vamos falar isso? O embrião da plantação de novas igrejas. Aqui só está a célula de Saltinho, que agora são 4, Boituva, que são 3, e já chegou em Iperó e em Charqueada. Sabe como é que aconteceu? E a nossa igreja, estamos abrindo uma igreja em Boituva, que é perto de Sorocaba. Sabe como é que começou? Ah, preparei um pastor. Não. O Marcos, que está aqui atrás, membro, supervisor, foi transferido para uma outra cidade. Qual que é o papel de um pastor? Cara, procure uma boa igreja lá, vou indicar ele. Não vou, eu amo a Bethesda, eu amo essa igreja. Pastor, eu vou abrir uma célula lá. Falei,
Você está convicto disso? É o que eu faço, eu vou abrir uma célula. E o Marcos foi, isso aqui era uma das primeiras reuniões. Ele e a Silvana, evangelizando, não foi fácil, ministrando, aquele grupo frutificou. Hoje a gente tem 40 pessoas consolidadas ali para a glória de Deus. Então, célula é o quê? O embrião da plantação de novas igrejas em nome de Jesus. Querido, sabe como eu fecho esse tempo aqui? Dizendo que nós estamos debaixo de uma grande comissão. Nós estamos debaixo de uma comissão do nosso Rei, do nosso Senhor, que diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, todo o poder me foi dado. Por isso, Jesus se aproximou e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Quantos querem experimentar mais a presença de Deus? Amado, se você quer experimentar a presença de Deus, se lance na missão que Ele tem. Diga sim, não desista. Líder, não desista da sua célula. Líder, você que está aqui, aí eu quero falar porque tem uma palavra, essa vai ser a minha última oração, não vou fazer apelo agora. Lucas 14, 23 tem uma palavra para você, pastor, que talvez tenha lutado, para você que tem visto a sua célula crescer. Vamos ler junto Lucas 14, 23? Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa... Irmão, a casa ainda não está cheia. Vá pelos valados de Resende, dessa região. Vá, pregue o evangelho. E aí eu fecho dizendo que é uma igreja em células. Célula não é mais um ministério, mas é o coração da igreja. Eu tenho convicção, pastor, que essa é a revolução em nome de Jesus. Na China já é assim. Isso aqui, você vai entender, a perseguição vai chegar ainda no Brasil. Jesus vai voltar. E esse é o tipo de igreja que a gente quer edificar. Esse é o tipo de igreja subversiva, uma conspiração espiritual que vai alcançar cada canto dessa nação para a glória de Deus. Eu quero encorajar você a orar agora, meu irmão, e você vai apresentar. Se você é um líder da célula, apresenta a sua célula e o seu ministério agora. Se você é um líder que estava pensando em desistir, diga: Deus, em nome de Jesus, eu vou continuar, eu não vou voltar atrás. Se você é alguém que estava com medo, talvez um pastor que precisa transicionar, pede a Deus, fala: Senhor, eu estou entendendo, eu quero uma igreja do Novo Testamento, no templo e nas casas. Clama, mas começa a clamar agora, meu irmão, começa a orar. Pede ao Espírito Santo, essa vai ser a minha última oração. Sabe qual é a outra oração que você vai fazer além dessa? Senhor, libera sobre a minha vida uma unção de multiplicação. Pede a Ele, é Ele. Ele é o Senhor que dá o crescimento. Paulo foi dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer, é Deus que dá o crescimento. Meu irmão, você que está desanimado com a sua célula, basta uma palavra de Deus para que haja multiplicação. Não desista e creia. Clama ao Senhor, pede a Deus. E aí, enquanto você vai orando, eu queria que você, dentro disso, pedisse que o Senhor salvasse pessoas. Você vai orar por alguém agora. Você vai orar por alguém que você quer levar a Jesus. Você vai orar pelas Isas da vida. Você vai orar por alguém que você evangelizou. Pede agora para o Espírito Santo visitar essa pessoa agora. Começa a clamar. Vamos abrir os nossos lábios. Abre os lábios. Começa a clamar ao Senhor nesse lugar. Começa a pedir a Ele para que haja um avivamento de compaixão no nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa tarde, Deus. Obrigado por esse tempo de abrirmos os nossos olhos e recebermos uma visão. E Senhor, nós oramos mais uma vez pelas nossas igrejas. Eu oro pela Bethesda, pela Catedral Emanuel, por cada igreja que está aqui. Pai, manda trabalhadores no nome de Jesus. Senhor, eu clamo por um movimento, uma revolução, que o Senhor desperte pessoas. Sopra sobre aquele que está desanimado, sopra sobre aquele que está cansado. Pai, nós clamamos a Ti por um avivamento, ó Deus, das nossas igrejas. Pai, eu clamo agora que o Senhor libere sobre as nossas igrejas uma unção de crescimento, de multiplicação, de salvação. Faz as nossas células chegarem nos lugares mais improváveis. Pai, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Quebra o jugo do maligno em Resende, em nome de Jesus.
Pai, eu clamo pela salvação dos pais de santos, ó, dos traficantes, ó Deus, dos jovens que estão pensando em suicídio. Levanta-nos, ó Deus, levanta nessa casa pastores, pastoras, missionários, plantadores, para louvor da tua glória, a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ele, querido, glória a Deus.